Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da sintonia. A sintonia é uma questão bastante interessante, porque muitas vezes, se não temos consciência da importância dessa sintonia, nós podemos acabar caindo num certo engodo de acreditar que é preciso se moldar a própria vida, no sentido de que não cocriar a própria vida. Quando eu falo de se moldar a própria vida, o que eu quero dizer é se adaptar ao que está posto. É como se não tivessem outras formas de se viver. Então, muitas vezes, para caber num formato considerado satisfatório, adequado, a gente vai se quebrando por dentro, né, para caber nessa idealização, né, seja ela qualquer idealização, em qualquer área da vida, né? Qualquer idealização. Então, quando a gente fala de padrões, quando a gente fala dessa cultura que acaba exigindo muito da gente como integrantes que participam, que fazem parte dessa cultura, alguma coisa do tipo enquadramento, né? Se você não está enquadrado, você está fora, você está à margem, você é um tipo de um marginal diante do que está posto pela estrutura que hoje, né, e há muitos milênios existe no mundo. E o que faz sofrer muito, porque assim, a gente observa, cada vez mais está claro isso, o quanto cada um é diferente, cada ser humano é único, cada um tem o seu jeito, o seu temperamento, a sua personalidade, cada um tem uma forma de enxergar as coisas e é muito rica essa questão das formas serem variadas, né? Assim como um jardim de flor, cada uma é de um jeito e assim, se tirasse uma já faria falta, né? Todas são importantes, todas são lindas. A mesma coisa o ser humano. Existem tantas formas de viver quanto seres humanos no planeta. E existem as afinidades. E muitas vezes a gente acaba até duvidando que possam existir essas afinidades na vida. Se a gente se sente muito diferente e não encontra os pares, né, tão de imediatamente, assim, a gente tende a acreditar que é realmente um ser de outro planeta, vamos falar assim. A gente começa a acreditar que é um organismo isolado e muitas vezes para sobreviver, e isso já vem de uma infância, a gente acaba se transformando muitas vezes em outra coisa que não nós mesmos, para sermos aceitos, para sermos considerados, para sermos até amados. Na nossa cabeça a gente acaba criando personagens que facilitam esse tipo de situação. O que é um grande engano também, porque a pior besteira é a gente se perder da gente, perder a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, a nossa unicidade mesmo. Cada um é único, Deus é muito criativo. E quando a gente então não encontra os pares, muitas vezes a gente duvida que isso exista, mas existe sim.
E quando a gente encontra esse grupo, né, afim, é uma bênção, né? É uma alegria muito grande, porque você sente que você voltou para casa, vamos dizer assim, né? Que você sente que aquilo que você não impacta tanto, não é algo tão fora, não é algo tão absurdo, não é algo tão grotesco, né? Quanto muitas vezes você está enturmado ou está dentro de um grupo em que você pode ser considerado o diferentão e por isso excluído. Quando esse grupo ele é próximo, um grupo familiar, um grupo de amigos que desde novos se reconhecem, é muito que bom. Mas quando não ocorre assim esse encontro imediato com a turma, vamos dizer assim, é bastante sofrido. É uma vida que acaba realmente trazendo um grande desafio, que é não perder a essência no meio de tanta dificuldade em se colocar. Né? Às vezes chega uma hora que a pessoa começa a duvidar se é legítimo o jeito dela viver, se é legítimo o jeito dela pensar, porque é tão diferente de tudo, né? Tão diferente. E para os afins, a gente conversa coisas que a gente jamais vai conseguir conversar com outras pessoas, por mais que a gente as ame. Essa foi uma lição muito importante que eu aprendi. Tem coisas que são muito, mas muito preciosas para nós mesmos. Não são tanto para os outros. E olha que eu estou falando os outros, até mesmo aquelas pessoas afins e que nos amam. Tem coisas que a gente precisa trazer para dentro da gente, no sentido de guardar como um tesouro precioso. Guardar as experiências, guardar os sentimentos, guardar as sensações. Às vezes a gente acha uma coisa tão bacana e quer compartilhar, trocar ideias. E muitas vezes, na maior parte das vezes, se não é uma pessoa com tanta afinidade, ela vai pôr areia, ela vai jogar um balde de água fria, ela vai achar besteira, ela vai simplesmente fazer E às vezes a gente acaba ouvindo isso dos próprios parentes, né? E muitas pessoas acabam desanimando. Às vezes tem uma ideia legal, olha, estou pensando nisso, vou fazer aquilo, né? Tal, isso aqui. Aí alguém fala assim, mas aí já vi que não vai dar certo. Ai, jura? Tá. Banaliza, desdenha, desinteressa-se. Não leva tão a sério quanto aquilo que a pessoa está sentindo lá no fundo dela. E essa pessoa, muitas vezes, se ela não tiver muito centramento interno, ela sucumbe e ela começa a duvidar da própria importância daquilo que é tão importante para ela. Daí, a preciosidade em manter a integridade sempre presente, em manter a legitimidade, né? Ter muito claro dentro do próprio coração do direito de ser si mesmo, da legitimidade de ser si mesmo e de se expressar no mundo. Né? Assim, eu no mundo, e a minha fala, ela é legítima. Eu no mundo sou legítima, a minha fala é legítima. E não importa se as pessoas ao redor concordem, não concordem, apoiem ou não, mas é algo maior. E a gente acaba vendo e sentindo aos poucos que, para dar certo, a coisa precisa seguir só uma bússola, a interior.
E aquilo que te é muito precioso, muito, muito profundo e verdadeiro, a sua intimidade, essa precisa ser preservada. Essa precisa ser poupada a 7 chaves. Porque muitas vezes ela nasce, uma recém-nascida, bem vulnerável. Ela nasce uma recém-nascida bem delicada. E se não houver um tempo maior de maturação das ideias, de maturação da própria elaboração de tudo o que ocorre, né, de todas as experiências, de tudo aquilo que é importante para a pessoa, ela acaba se esvaindo, ela acaba sendo perdida. Uma vez eu ouvi um coach muito bom que se chama Eli Cravo, ele fala assim, o segredo do amor é o segredo. Eu acho que o segredo de tudo é o segredo. Do amor também, né? Mas se o amor permeia tudo, o segredo da vida é o segredo. Às vezes a gente se expõe querendo trocar uma ideia e dividir, né? Partilhar aquele conhecimento, aquela descoberta. Mas mais importante do que compartilhar aquela descoberta é a gente entender que ela existe em primeira mão e mais importantemente é para a gente mesmo. Sabe aquilo que é mais importante para você? Sabe aquela coisa que é mais importante? Você fala, nossa, para mim isso é tudo. Guarde para você, isso é tudo para você. E como ninguém é igual a ninguém, e se isso ainda é um recém-nascido, qualquer comentário, às vezes invejoso, malvado, às vezes inconsciente, às vezes desdenhoso, às vezes preconceituoso, às vezes pré-formatado, a pessoa já vem com um olhar achando que você tem um parafuso a menos, sabe assim? Tudo isso pode querer abalar um pouco essa confiança, né, no seu sentimento, naquilo que é de mais precioso para você. Então, hoje eu deixo essa mensagem, né? O segredo da vida é o segredo. É claro que coisas podem ser compartilhadas, é claro que existem momentos em que precisamos estar muito vulneráveis e conversarmos, trocarmos com outras pessoas. Mas essas pessoas com as quais a gente troca tanta profundidade precisam ser as testemunhas esclarecidas. Testemunhas esclarecidas. Pessoas que não vão usar isso que você tem de mais precioso contra você. Pessoas que não vão arrebentar, estragar com esse momento tão particular seu e tão importante. E que tenham a maturidade de acolher, sem inveja, sem ciúme, a sua felicidade. Fica aí então a dica. Um beijo para todos, para todas e até a próxima.